tudo, na verdade, eu tive que reaprender, né? E quem ensinou tudo fui eu. Você me ensinou tudo nessa vida, amor da minha vida. O cabelo também, né, Titi? Os cremes que eu uso não são os mesmos cremes que você usa. Oi, eu sou Giovana. Eu sou o Bruno. E essa é a nossa família. Nossa família. Eu poderia começar a falar de vários lugares, assim, né? Mas eu quero começar pela primeira. Primeiro encontro. Desse primeiro encontro, esse furacão, esse turbilhão, esse sorriso lindo, essas tranças maravilhosas. Quando ela era bem pequenininha, ela queria pegar as minhas maquiagens, né, Titi? E aí a gente percebeu que as minhas maquiagens não funcionavam na sua pele, no seu tom de pele, né? E aí, o que a gente fez? A gente comprou uma maquiagem só de tom das minhas peles. Isso, de tom de pele preta. A Titi, ela abriu a porta, assim, pra gente enxergar o mundo de maneira diferente. Abriu, pra mim, também, muitas portas, assim, na minha vida. Eu como mulher, dos meus sentimentos. A gente tinha um embate, né, amor? Que era Eu sempre quis ter filho. ter filhos. E ela não. E eu sempre falei, e eu não tenho vontade de ter filhos. E a gente sempre soube que isso, em algum momento, iria Gerar um conflito. um conflito. Até que ela foi... Até que eu fui convidada para fazer uma matéria nos Estados Unidos e no Malawi. Sobre uma senhora que ajudava uma ONG no Malawi de meninas. Durante os 101 anos dela, ela fazia Por dia, não é isso? um vestido por dia para meninas africanas. A gente saiu de Washington, foi para Etiópia. Olha onde eles foram. Foram 14 horas até a Etiópia e depois de Etiópia para o Malawi, mais 4 horas e pouco. Então, pelo jeito, tem muita criança que cuida da família inteira, é isso que você tá falando? Exatamente. Lá a gente vê muita criança, assim, de 5 anos, 7 anos, cuidando de uma família toda. Por exemplo, a hora que você chegou aí, eu vi que você até se emocionou. O que aconteceu? Eles Olha. sabiam que você ia chegar? Como é que é isso? Eles sabiam, eles estavam esperando a gente Você foi com essa ONG? Então, eu fui a trabalho pro Malawi e quando cheguei lá, fiquei muito emocionada, muito tocada. Fui a diversas aldeias, abrigos e, enfim, fiquei muito mexida lá, né? Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça. Não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade ser mãe naquele momento. Eu tava começando a minha carreira e começando a crescer. No final da viagem, no penúltimo dia... penúltimo? Eu preciso passar rapidinho num lugar, porque eu preciso levar umas fraldas para algumas crianças antes da gente ir pro hotel. A gente tinha acabado de terminar a gravação, acho que eu fiquei 5 dias no Malawi. E nesse penúltimo dia, a gente passou rapidinho à noite mesmo, no abrigo, no orfanato. E aí ela falou, venham, pra vocês conhecerem, né? A gente já tinha ido em alguns. E aí, nós exaustos já, a gente desceu pra conhecer todo mundo. E aí, quando a gente chegou, eu não sei porquê, eu fui na frente. E aí, de repente, antes de alguém bater na porta... Ela se abriu. A Titi abre a porta. Aquele toquinho, assim, ela tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e... Muito pequenininha, menor que o Zion. E quando ela abriu a porta, assim, com aqueles olhinhos dela... Nossa, eu começo a tremer, ó. Na hora, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu olhei pra ela, me deu um engasgo, uma sensação, assim, de montanha-russa mesmo, sabe? De um frio na barriga. Eu olhei pra ela, ajoelhei na hora, abracei ela... Ela me abraçou e eu comecei a chorar. E aí todo mundo, assim, ficou meio ao redor, assim, tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu nunca tinha sentido nada parecido, assim,
uma vontade de proteger, uma vontade de abraçar e colocar lá dentro de mim, assim, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha sentido. E aí eu fiquei durante um tempinho ali com as outras crianças, ela sempre do meu lado, agarrada em mim. Eu tenho algumas fotos. Eu tenho algumas fotos em que eu tô brincando com as crianças, ela tá aqui agarrada em mim. E quando levaram ela pra mamar, ela começou a berrar, gritar. Eu fui atrás, fiquei com ela. E ali eu pensei, eu não posso ir embora daqui e deixar ela. Eu não posso ir embora sem ela. Ela é minha filha, ela faz parte de mim. É alguma coisa que eu não sei de outras vidas. É alguma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu sempre amei meus pais, meu irmão, meu marido, mas aquilo ali eu nunca tinha sentido. Ela falou, amor, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu sou mãe. Aí eu fiquei calado. Peraí. Aí você falou. Eu não sei o que você vai achar disso, mas eu encontrei a minha filha. E aí ele fica muito bravo porque... Eu falei, não, você encontrou a nossa filha. A nossa filha. Aí eu falei, mas me conta isso. Não, aí Como é você que falou, foi? eu encontrei... Não, você encontrou a nossa filha e eu tô indo pra aí. Me conta como é que foi e como eu faço pra ir pra aí. Foi isso mesmo. E aí... Eu tava terminando o trabalho, eu acabava depois de 10 dias, e ela não podia ficar porque ela tava começando um trabalho. E ela começou a me mandar um monte de vídeo, um monte de coisa. Eu falei, caralho, eu preciso conhecer minha filha. Ela voltou pra finalizar a matéria, né? E eu fui pra lá, porque ela conheceu, ela reencontrou a Tsomo no último dia, penúltimo dia. Então não tinha muita informação. E eu fui pra lá. E fui pra lá e levei minha prima, porque eu não queria ir sozinho. Minha prima é minha irmã. E aí teve um reencontro também, meu com ela, que foi lindo. Ela me recebeu também de braços abertos. Deixa eu entender. A mãe viu a filha sozinho e o pai viu a filha sozinho. E a receptividade foi a mesma, cara. Assim, eu cheguei, eu lembro que tem uma cena que que é muito forte, porque ela não me conhecia, né? E ela tava comendo. E eu falei, Tsomo, ela me olhou e eu abri os braços. Nisso que eu abri os braços, ela veio correndo na minha direção. Jogou a manga. Chegando em mim, ela lembrou da manga. Ela olhava pra manga, olhava pra mim, olhava pra manga, olhava pra mim. E veio, me abraçou. E foi um reencontro também, cara. Foi lindo, porque... Imagina, uma coisa... eu não sabia o que esperar, né? O encontro foi muito delas. Eu, cara, como é que vai ser esse encontro comigo, né? O pai. E foi lindo também, foi maravilhoso. Isso daqui a gente consegue usar junto, né, filha? Uhum. Que é um limp tint que funciona tanto pra minha pele quanto pra da Titi. Vai, passa, filha. Eu passo assim. Ela passa dois, assim. Isso. Passo 3, né? E aí passa o... Cadê o seu negocinho? O processo da Titi foi o primeiro processo de adoção entre Brasil e Malawi. Não tinha acontecido ainda nenhum processo de adoção entre esses dois países. Então foi tudo do zero. Inclusive os próprios advogados de lá e daqui não sabiam como fazer. A única certeza que a gente tinha é que a gente ia ter a Titi nos nossos braços. Nossa, assim. nem que a gente tivesse que morar lá. Foi o que aconteceu, né? E antes disso, eu fui pra passar uma semana, né, Jo? Só que eu não consegui ir embora, porque eu tava muito envolvido. Então eu fui procurar advogado, fui na embaixada. Eu fui conhecer aquele lugar, conhecer aquelas pessoas. E eu lembro que o nosso primeiro advogado que a gente contratou lá foi muito difícil, porque ele me deu muitas esperanças.
Ele me falava todo dia que a Tissomo ia poder ir embora com a gente uma semana depois. Ou iria poder ir pro Ou hotel. ou ia poder ir pro hotel. Isso criou uma expectativa em mim, porque eu já era pai, eu ia pra lá às 10 da manhã e saía às 5 da tarde. Então eu criei uma relação muito forte com ela. Então criou uma expectativa muito grande. Eu ligava pra casa e falava, arruma o quarto. O quarto dela já estava arrumado. O quarto dela ficou pronto. Ficou durante 1 ano e meio pronto na nossa casa. E a gente esperando algo acontecer. E eu não sei se isso é certo ou errado, mas foi assim que aconteceu. Nesse final de processo, na última audiência, o juiz nos deu a guarda provisória. Então a gente ficou muito feliz, comemorou muito. Só que ele disse, vocês têm a guarda provisória, mas vocês têm que aguardar a definitiva. Lá no Malawi. Aí a gente falou, Quanto tempo? ok, e como que é isso? Ele falou, ela pode ficar com vocês durante a guarda provisória, mas ela só pode voltar pro Brasil quando tiver a definitiva. Então vocês têm Voltar duas pro Brasil, opções. não, ir pro Brasil. Ir eu pro nunca tinha Brasil. vindo. E aí ele falou, vocês têm 2 opções. Ou vocês ficam aqui no Malawi até a definitiva, ou então vocês voltam pro Brasil e ela fica aqui, continua no abrigo, até ter a definitiva. E aí eu falei, tá, mas isso é quanto tempo, mais ou menos? Ela falou, pode ser 1 semana, como pode ser 2 anos. E a gente, caraca, a gente vai ficar. Não foi uma questão, não. Não Era, foi. era pra... Se a gente tivesse E aí ficado a 2 gente- anos lá, a gente ficava, porque ia ser a nossa vida. A nossa vida era com ela, não tinha possibilidade dela Não, voltar. nada mais fazia sentido sem ela, na verdade. Na verdade, o sentido na nossa vida era ela. E ficamos lá durante 3 meses e que foram os meses Maravilhosos. mais Foi incríveis da nossa incríveis da vida. minha vida, assim. Porque a gente… Foi demais, né? Eu sinto muita saudade. Muita saudade. Eu Foi uma tenho… choradeira, foi, né? Foi uma choradeira, foi uma emoção. Foi muito lindo. E eu lembro que nessa última audiência, eu tive que ir pra frente pra falar sobre a minha relação com ela. E ela ficou com a minha mãe no banco. E ela já falava, mamá, de mamãe. E aí, eu lembro que eu fiz assim pro juiz. É minha filha. Minha né? filha, né? Não tem. E aí eu lembro que ele fez assim e fez um olhar muito E ele era duro, né? Lembra? sereno, era. Era duro, era. Fez um olhar muito sereno e É isso. falou, é isso. Aí encerrou a audiência e aí logo vieram falar pra gente que ela podia ir pra casa. E foi, nossa senhora, foi um furacão, assim, sabe? Uma mistura de alívio, né? De, Alívio, amor, felicidade. Uma sensação, assim, inexplicável, sabe?